Graça e paz, bom dia, amada igreja, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar mais início, mais uma aula, né? Um domingo desse abençoado, do qual o Senhor Jesus nos fez, né? Então, tem um tema hoje, um tema abençoado para a amada igreja. Eu convido os irmãos, você que está na sua casa, tá, que está ouvindo essa live, né? Mais uma vez, por esse dia abençoado, convide seu marido, seus filhos, tá, para participar de uma aula abençoadíssima da nossa escola bíblica dominical, tá? E um tema hoje é um tema muito sugestivo, um tema muito abençoado, tá? Que faz parte do povo de Deus, tá? Um livro do Mateus, livro de Mateus, capítulo 22, verso 29, tá? Enquanto você prepara a sua Bíblia aí, tá? Eu quero fazer uma oração antes de começar, tá? Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Primeiro quero te pedir perdão pelas nossas falhas, perdão pelo nosso pecado, Pai, perdão pela nossa maneira de agir e de nos comportar diante de Ti, Pai. Senhor, que esse dia seja mais um dia de bênção, um dia de vitória, Pai querido. Pai amado, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, Pai querido amado. Senhor, que o Senhor vá de encontro, Pai querido, a cada lar, Pai, nessa manhã, aqueles que estão ao alcance dessa live, Pai querido amado, aqueles que estão saindo do seu trabalho para casa, Pai, protege ele, Pai querido amado, traga-nos tanta paz. Pai querido amado, que o Senhor venha abençoar essa aula de hoje, Pai querido amado, que o Senhor venha preparar os nossos corações, Pai querido amado, não para que nós possamos ser ouvintes, mas que nós possamos ser a praticante da Tua palavra, Pai. Abre o nosso entendimento, tira todo impedimento, para que nós possamos ouvir, Pai, e aprender e colocar em prática, Pai querido amado. Pai, abençoa a Tua igreja, Pai, abençoa o Teu povo, Pai amado, que nesta manhã, Pai querido amado, está, Pai, acordado, Pai, reunido para ouvir a Tua palavra, Pai. Fala conosco, Pai, através dessa aula, Pai querido amado, que nós possamos, Pai amado, não só ouvinte, mas que nós possamos ser praticantes da Tua palavra. Pai, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o tema de hoje é Mateus capítulo 22, verso 29, que diz: errai, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Aleluia, que coisa maravilhosa, né? É a aula da escola bíblica dominical. Eu quero dizer que é uma das maiores faculdades do mundo, uma das maiores aulas do mundo é a escola bíblica dominical, tá? Eu fico muito feliz que nenhuma geração teve tanto acesso, tá, à palavra de Deus como a nossa geração. Olha que coisa maravilhosa. Hoje nós temos vários tipos, né, de Bíblia, né? Bíblia com letras grandes, Bíblia de estudo, Bíblia rosas, preta e até Bíblia camuflada, né? Olha que coisa maravilhosa, tá? E nós vemos hoje, tem uma Bíblia o quê? Através da internet, através do celular. Olha que coisa maravilhosa. Olha o privilégio dessa geração hoje. Por isso que a palavra de Deus diz: errais não conhecendo o quê? As Escrituras. E eu quero mostrar para vocês o porquê que Jesus falou isso. Errai não conhecendo as Escrituras, tá? Nós podemos primeiro ver, eu quero passar para vocês aqui, tá, algumas perguntas, tá? E eu vou responder essas perguntas. Primeiro o que é, tá, sacerdote? E o que é o sumo sacerdote? E o que é Pentateuco? Tá? Nós vamos aprender isso no decorrer dessa aula, tá? E eu vou explicar a você por que Jesus falou: errais não conhecendo as Escrituras. Oh, muito bem. Diz aqui: Deus questionou alguns dos saduceus acerca da ressurreição e seus diálogos ao Jesus, deixando bem claro que aqueles grupos de religiosos estavam completamente errados porque não conheciam as Escrituras, verdadeiramente as Escrituras e nem o poder de Deus, tá? Isso é verdade. Quando Jesus disse isso, errai não conhecendo as Escrituras, a Bíblia diz que certo grupo de pessoas que pertenciam aos outros partidos dos saduceus se aproximaram de Jesus. Os saduceus eram de um grupo religioso constituídos
tá? Principalmente da família dos sacerdotes. Isso significa que a maioria dos sacerdotes era sumo sacerdote, era da família sacerdote, tá? Vamos parar um pouco por aí, tá? Para que você possa entender, tá? As perguntas que eu lhe fiz, tá? A primeira eu perguntei o que era sacerdote. Pois muito bem, sacerdote é uma autoridade, tá? Ou um ministro religioso que dirigia, tá? Ou participava, tá? De um ritual sagrado, tá? E o sumo sacerdote é uma autoridade superior, tá? A esse ministro. Pois muito bem, aí vocês estão tendo a ideia o que eram sacerdotes, tá? E o sumo sacerdote, tá? Era o nome mais alto da autoridade, né? Pentateuco, para que você possa saber o que é Pentateuco, são os primeiros 5 livros, tá? Da nossa Bíblia. Então vamos lá, para que você possa entender. A palavra Pentateuco vem de uma combinação da palavra grega, penta, que significa 5, os 5. E o texto, que pode ser traduzido como pergaminho. Por isso, Pentateuco refere-se simplesmente aos 5 pergaminhos que compõem o primeiro livro da divisão do cânon judaico, ou seja, do livro. O nome Pentateuco pode ser rastreado até 200 anos depois de Cristo, quando Teofilino se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia. Por esse nome, também conhecido como Torá, a palavra hebraica significa lei. Esses 5 livros da Bíblia são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os judeus geralmente dividem o Antigo Testamento, tá, em 3 seções diferentes: a lei, os profetas e os escritos. A lei ou Torá contém um fundo histórico a criação e da escolha de Deus por Abraão e pela nação judaica. Como o seu escolhido, o Torá contém também a lei dada a Israel no Moisés, no Monte Sinai, a Escritura se refere a estes 5 livros. Pois muito bem, os 5 livros da Bíblia compõem de Pentateuco são, primeiro, que são o livro de Gênesis, né? Que se encontra, tá? A comemoração da criação e a queda do homem, a promessa de redenção, o início da civilização humana e o início do relacionamento da aliança entre Deus e seu povo escolhido, o povo de Israel. Esse é o primeiro livro. E o segundo livro, tá? É o livro de Êxodo, o qual registra Deus libertando o seu povo da escravidão e a sua preparação para a posse da terra prometida, né? Deus tinha reservado o livro de Êxodo, tá? A libertação de Israel do Egito depois de 400 anos da escravidão. E assim como prometido por Deus, tá, a Abraão, esse livro registra a aliança de Deus, tá, que faz com o povo de Israel no Monte Sinai. As instruções para o quê? Os mandamentos e outras instruções sobre como Israel deveria o quê? Adorar a Deus. E Levítico, que segue o Êxodo, é o exemplo da instrução como o povo da aliança. Aliança de quem? Israel. Deveria adorar a Deus e governar a si mesmo. Esse livro estabelecia os requisitos do sistema sacrificial, que permitia que Deus, tá, esquecesse o pecado do seu povo, até o sacrifício perfeito de Cristo. Quanto ao pecado, seria expiado completamente. Depois de Levítico, temos o livro de Número, do qual cobre os princípios e eventos durante 40 anos, tá, que Israel vagou no deserto, e dá instrução para adorar o Deus vivo. Como o seu povo da aliança, o último do livro, tá, que se propõe o Pentateuco é o Deuteronômio, e muitas das vezes refere-se ao Deuteronômio como a segunda lei, ou repetição da lei. Ele registra a palavra final de Moisés antes do povo de Israel entrar na grande terra prometida. Deuteronômio capítulo 1, verso 1.
Deuteronômio é a lei de Deus, dada a Moisés no Monte Sinai, e repetida, explica enquanto Israel entra no capítulo de sua história. Moisés hoje relembra os mandamentos de Deus e as bênçãos que seria deles obedecesse a Deus e a manifestação. Pois muito bem, os 5 livros do Pentateuco são geralmente considerados livros históricos, por registrar acontecimentos históricos, embora seja muitas vezes chamado de Torá, ou lei das realidades. Eles contêm muitos mais do que as leis. Eles fornecem uma visão geral do plano de redenção de Deus e fornecem um plano de fundo para tudo que se segue à Escritura, como o resto do Antigo Testamento. As promessas, tipos e profecias contidas no Pentateuco têm os seus cumprimentos finais na pessoa da obra de Deus. Pois muito bem, aqui você já tem a base já do que é o Pentateuco e do que é os profetas. Jesus, quando foi questionado, tá, por esses saduceus, por esses sacerdotes, tá, Jesus falava, por que Jesus falou, errai não conhecendo o que? As Escrituras. A Bíblia diz que num certo dias, algumas pessoas, como pertencia a esse partido saduceu, se aproximaram de Jesus. Os saduceus eram um grupo religioso, contido principalmente da família o quê? De sacerdotes. Isso significa que a maioria dos sacerdotes, e até mesmo os sumos sacerdotes no tempo de Jesus, pertencia a esse culto. Naturalmente, espera que esses homens eram o quê? Sábios. Que esses homens tinham um farto conhecimento da palavra de Deus. Um farto conhecimento, tá, da Bíblia. Então, ele tinha como Gênesis, Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Ele teria que como ter essa palavra de Deus na mente, no coração. Era um homem que seria assim, farto, tá, da palavra de Deus. Mas o acontece que na prática o negócio é diferente. Na prática é muito diferente. Por isso que a palavra de Deus diz, errai não conhecendo o quê? As Escrituras. Quando eu falo errar não conhecendo as Escrituras, quando Jesus falou isso, irmão, tá? Era porque esses homens aqui, eles não conheciam a palavra de Deus. Ele quis esbater com Jesus, ele quis provar para Jesus que o ensinamento de Jesus estava errado. Por isso, irmão, quando Jesus fala, errai não conhecendo as Escrituras, nós estamos errados quando nós não participamos da escola bíblica dominical. Eu gostaria de fazer um apelo nesta manhã para você pais, para você mãe, para você avô, avó, líderes de departamentos, que incentivasse os seus filhos, tá, a participar da escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é uma educação espiritual. A escola bíblica dominical é onde nós vamos aprender a doutrina, onde nós vamos aprender, tá, a palavra de Deus, onde nós vamos crescer espiritualmente. Então nós precisamos da aula dominical, nós precisamos frequentar a escola bíblica dominical, que é da escola bíblica dominical onde vão sair grandes profetas, onde vão sair grandes homens de Deus, onde vão sair grandes levitas. A palavra de Deus é na escola bíblica dominical. Você frequentando a escola dominical, você não vai encontrar esses certos sacerdotes que nós vamos conhecer aqui, por aí. Então o que acontece? Ele só conhecia só o que? Pentateuco. Só conhecia só esses 5 livros. Os outros livros para eles não tinha grande importância. Então ele quis provar para Jesus que o ensinamento de Jesus não estava correto. Vamos lá. Jesus pertencia a esse grupo, tá? Naturalmente é esperado que essa pessoa fosse o quê? Profunda conhecedora das Escrituras. Mas na prática a situação era completamente diferente. Os saduceus tinham apenas o Pentateuco como uma escritura infalível e enxergavam os demais escritos do Antigo Testamento num nível inferior. Olha que coisa. Como é que um homem desse, um sacerdote, um sumo sacerdote, tá, não levava a sério
os mandamentos. O que eu costumo dizer que na teoria é muito fácil, mas na prática o negócio é diferente. O que é que adianta eu querer fazer uma faculdade, mas eu não suporto a matemática? Não tem como eu eliminar a matemática. Não tem como eu eliminar o Novo Testamento e o Velho Testamento. Não tem como isso. Não tem como. Eu tenho que meditar na palavra. Eu tenho que estudar na palavra. Tá? E esses profetas, existem muitos profetas aí, existem muitos saduceus, existem muitos, sacerdotes, como esses aqui, que não conhecia a palavra, mas ensinava a palavra de maneiras erradas. Por isso, a importância de nós participarmos da escola bíblica dominical, porque nós vamos encontrar com muitos desses pela frente. E você que não frequenta uma escola bíblica dominical, será uma presa fácil. Você vai aceitar tudo que eles falam para você. Você vai aceitar tudo. Aquilo que não estiver aqui na palavra de Deus, não diz. Não diz. E esses saduceus, esses profetas, esses homens, que iam mostrar para Jesus que a aula que ele ensinava estava errada. O ensinamento de Jesus estava completamente diferente, né? Mas a doutrina que eles pregavam continha muitos erros, e uns deles dizia a respeito exatamente a questão do que? Da ressurreição. Eles não acreditavam em ressurreição. Eles não acreditavam, e muito menos em anjos. E ele quis confrontar Jesus justamente nisso, né? Ele não acreditava no juízo final. Ele diz assim, a ressurreição. Eles negavam que a ideia de que haveria ressurreição e juízo. Então, ao se aproximar de Jesus, eles queriam estar consertados. Quanto a isso, na verdade, aquele grupo saduceus tinha o objetivo de escandalizar Jesus e, supostamente, provar que seu ensinamento não fazia sentido. Por isso, eles formularam, olha só, uma história, com base na lei do livre-arbítrio. Essa lei representa, no Pentateuco, dizia que se um homem morresse sem ter deixado filho, seu irmão deveria casar-se com a viúva, para lhe dar o quê? Discernimento. Vamos lá, Mateus capítulo 22, verso 24. Abra sua Bíblia aí para a gente estudar um pouco aí a palavra de Deus. Mateus 22, versos 24. Que diz assim: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filho, seu irmão casará com a mulher dele, e sucederá descendência a seu irmão. Presta bem atenção. Aí ele vem com uma história, uma história totalmente diferente, sem pé, sem cabeça, para mostrar para Jesus que Jesus estava errado e que ele estava certo. Então, Mateus 22, 29 diz: E respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, se eu não frequentar uma escola bíblica dominical, como é que eu vou poder conhecer o poder de Deus? Como é que eu vou saber se aquilo que aquele homem está falando é correto ou se é errado? E ele veio com uma história com Jesus, na lei desse livre-arbítrio do casamento, que não tem nada a ver com a ressurreição. Aí ele diz, confronta Jesus, ele pega uma família do qual tinha 7 irmãos, e essa mulher casou com um. Morreu o primeiro marido porque ela não teve filho. Olha só, escolheu logo 7, tinha 7 maridos, ficou 6. Casou de novo com um irmão. O segundo marido não teve filho. Morreu de novo. Casou com o terceiro marido, também não teve filho. Com o quarto, com o quinto, com o sexto, e até o 7º, infelizmente, essa mulher não teve filho. E por último, essa pobre coitada mulher morreu. Morreu, casou com os 7 filhos, marido, sem ter nenhum filho. Olha que coisa triste. Olha que coisa triste. Aí ele quis confrontar Jesus.
Aí ele faz uma pergunta a Jesus: espera aí, ela casou com 6 homens, 6 irmãos, tá? Nenhum deles deu filho a essa mulher, e por fim ela morreu. E quando chegar na ressurreição, quem será o marido dela? Olha que coisa. Quem será o marido dessa mulher? Ele quis questionar. Aí Jesus falou o quê? Errar e quê? Não conhecendo as escrituras, né? E ao apelar para o casamento de imediato, com a finalidade de refutar o ensino de Jesus, aquela pessoa estava tentando interpretar e aplicar o texto de Deuteronômio, onde diz, em Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 e 6. Vamos lá ver? Deuteronômio capítulo 25, 26. Vamos lá. Quando 2 irmãos morrerem juntos, e um deles morrer sem deixar filho, a mulher do defunto não poderá casar com outro estranho. Fará da família o seu cunhado e a tomará, e receber por mulher, e exercerá para com ela, tá, a obrigação de cunhado. O primogênito que ela tiver usará o nome do marido morto, para que o seu nome não se apague de Israel. Olha só, o camarada querendo inverter a situação, tá? Querendo mostrar para Jesus que o ensinamento de Jesus está errado. Jesus está mostrando: errai, não conhecendo o que? As escrituras, e nem o poder de Deus. Agora veja bem, esse homem, tá, composto alto de sacerdote, tá, era para ser o quê? Um riquíssimo em sabedoria, inteligente em sabedoria, tá? Conhecedor da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Mas não, ele disse que conhecia o Pentateuco, mas na verdade ele não conhecia nada da palavra. Ele não conhecia nada da palavra. É o que acontece quando nós não buscamos a palavra, quando nós não estudamos a palavra. Aí a gente vai encontrar o quê? Um ensinamento errado e a palavra de Deus. Isso que Jesus está falando. Errado. Porque tu não conhece a palavra de Deus, se nem o poder. Como é que eu vou conhecer o poder de Deus se eu não frequento a aula da escola dominical? Se eu não frequento, se eu não medito na palavra, se eu não estudo a palavra de Deus, se eu não sou frequentador, se eu não sou praticante da palavra, não tem como esses sacerdotes conhecer o poder de Deus, se ele não medita na palavra, se ele não estuda a palavra, se ele não dedica a palavra, né? Por esse motivo Jesus respondeu os questionamentos dele, dizendo que na ressurreição os laços matrimoniais não farão sentido. Jesus explicou que a ressurreição será como os anjos celestiais nesse aspecto. Mas o problema é que os saduceus também, eles não acreditavam nos anjos. Se ele não acreditava na ressurreição, eles também não acreditavam na ressurreição. Olha que coisa. Ele não acreditava. Se ele lê, se ele estudou o Pentateuco, vamos lá, Gênesis capítulo 19, versículo 1. Vamos estudar um pouco a palavra de Deus, vamos ver, tá? Que hoje o certo está errado e o errado está certo. Agora é assim. Inverteu as coisas. E esse sacerdote também estava querendo inverter a situação, querendo mostrar para Jesus que Jesus estava errado. E Jesus estava certo. Jesus está provando para ele que o ensinamento que ele aprendeu está errado, e que ele está passando para as pessoas errado. Gênesis capítulo 19, versículo 1. Eles não acreditam em anjo e não acreditam em ressurreição, mas ele estudou a palavra, ele estudou o livro do Pentateuco, os 5 livros do qual ele dava preferência
dos 5 livros da Bíblia, que é o mais importante para eles, tá? Ele não aprendeu, ele não estudou, mas ele diz que tinha conhecimento. Vamos lá, Gênesis capítulo 19, versículo 1, que diz: à tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma, e vendo-os, levantou-se para os receber e prostou-se com o rosto em terra. Lembra Sodoma e Gomorra? Está aqui. E como é que o camarada não acredita? Essa aula, acho que ele faltou essa aula se ele frequentou a escola dominical. Faltou essa aula. Então ele não acreditava em anjo, não acredita em ressurreição. Jesus está mostrando para ele por A mais B. Tá bom? Gênesis capítulo 28, nesse mesmo livro diz, versículo 12, e diz: e sonhou, eis que uma escada estava posta à terra, cujo topo chegava até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Jesus mostrando para ele como é que pode ele dizer que não acredita em anjo e nem na ressurreição. Se a palavra de Deus está mostrando, se o livro que ele estudou, que ele diz que estudou, ele não está dizendo que não acredita na ressurreição. Gênesis capítulo 32, verso 1, que diz: Jacó também seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus o encontraram. Que foi, irmão? Como é que ele vai dizer que não acredita em anjo, se ele estudou a palavra de Deus, se a palavra de Deus está dizendo que existe um anjo? Errai, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha aqui, é isso que ele está falando. Então você veja bem, tá? Você veja bem a responsabilidade nossa, tá? De poder mostrar para vocês o erro de não conhecer a Escritura. Você vê a falta de responsabilidade desse homem de passar ensinamento errado. Olha o perigo de um servo de Deus, de não frequentar a escola bíblica dominical e ficar se alimentando de tudo que... Existem vários profetas, que se diz profeta, existem vários saduceus por aí, existem vários homens que dizem conhecedor da palavra de Deus, que na verdade não conhece a palavra de Deus. Tá? Existem homens como esses, conhecedor da palavra, que está ensinando coisa errada. E você que não frequenta a escola bíblica dominical, olha o perigo aí. O perigo de você não frequentar a escola bíblica dominical. Por isso, eu incentivo mais uma vez, pais, avós, incentive seus filhos, seus netos a frequentar a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é uma educação espiritual, é um crescimento espiritual, é onde você vai ser doutrinado dentro da palavra de Deus, onde você vai crescer espiritualmente. Você precisa crescer para você se livrar disso. Olha aí, a palavra de Deus é bem explícita, Jesus está sendo bem explícito. Errai não conhecendo as Escrituras. E isso é um perigo muito grande para nós que somos servos de Deus, tá? Tanto o novo convertido como o velho convertido. A importância nossa de frequentar a escola bíblica dominical. Eu costumo dizer que a escola bíblica dominical é um dos melhores cultos da igreja. Em todas as igrejas, em toda a igreja, é o melhor culto. Tanto para novo convertido, como para nós, velho convertido. Melhor culto. Onde vai sair pregadores, onde vai sair levitas, onde vão sair missionários, grandes missionários, grande homem de Deus, grande mulher de Deus, na escola bíblica dominical. Mas é preciso que você aprender a palavra, você meditar na palavra, você estudar na palavra. Isso é importante. A escola bíblica dominical é a maior faculdade do mundo, é a maior escola do mundo onde nós podemos participar.
Não tem como eu conhecer o poder de Deus se eu não conhecer a palavra. É aquilo que eu falo. Não adianta você conhecer, se formar na teoria e não na prática. É como se você fosse um engenheiro, tá? Que você se formou, mas você não participou do estágio. Você não estagiou. É a mesma coisa. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Esse sacerdote aprendeu na teoria, entre aspas, mas na prática mesmo, ele não tinha experiência nenhuma. Como é que ele ia poder desfrutar do poder de Deus se ele não praticou, se ele não estagiou, se ele não participou da escola bíblica dominical? Olha o perigo aí. E a gente vê que Jesus faz vários alertas sobre você não frequentar a escola bíblica dominical, sobre você não dedicar na palavra de Deus, né? Então isso implicava, na verdade, do que? A doutrina da imortalidade da alma e da futura ressurreição é verdadeira, porque Deus não é Deus dos mortos, e sim Deus dos vivos. Em outras palavras, Abraão, Isaque e Jacó, juntamente com todos os santos, continuavam a viver na presença de Deus, enquanto aguardava a gloriosa ressurreição futura. E pregava isso. Dizia que conhecia a palavra, mas na verdade não conhecia. Né? Não. Êxodo, capítulo 3, versículo 6 diz: E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Daniel capítulo 12, versículo 2 diz: Muitos do que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a honra, outro para a vida eterna, outro para a vergonha e desespero. Amados irmãos, a palavra de Deus, ela é muito explícita. Eu preciso participar da escola dominical. Nós precisamos participar da escola dominical. Para a gente poder o quê? Nos fortalecer, para nós livrarmos desses ataques, para nós nos livrarmos dessas falsas doutrinas, para nós livrarmos desses falsos ensinamentos que estão espalhados por aí. Por isso, errar e não conhecendo as Escrituras. Eu já estou errando e não participar da escola dominical. Eu já estou errando e eu não incentivar o meu filho a participar da escola dominical. Eu estou errando e não frequentar uma escola bíblica dominical. Nós precisamos frequentar a escola dominical para que nós possamos o quê? Crescer espiritualmente. Para que as promessas de Deus possam cumprir na minha vida, na nossa vida. Nós temos que ser frequentador. Nós temos que meditar na palavra dia e noite. Aqui. É um grande alimento para nós nos fortalecer. Nós precisamos crescer. Nós precisamos para que a gente não venha cair o quê? Na armadilha, meu. Na armadilha. O inimigo está aí, ó. Ele vai fazer de tudo para que você não aprenda a palavra de Deus, a verdadeira, a palavra de Deus. Para isso está aqui nos comunicar. A escola dominical, irmão, vai abrir a tua mente. Vai abrir a tua mente, o teu entendimento. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Não como esses profetas, como esses homens aí, que eles aprenderam, mas estavam passando coisa errada para o povo. Estavam ensinando coisa errada para o povo. A palavra de Deus diz isso. Buscar primeiro aqui, ó, meu Deus. E um dos maiores mandamentos é amar a Deus o quê? Acima de todas as coisas. Ou seja, nós precisamos ser obediente à palavra de Deus. É buscando. É na escola bíblica dominical que você vai aprender
amar a Deus acima de todas as coisas. É na escola bíblica dominical que você vai aprender a amar o teu próximo, porque você vai aprender dentro da palavra. Na escola bíblica dominical, você vai conhecer o poder de Deus, através do ensinamento, através do testemunho. Você está praticando a palavra de Deus, você está aprendendo a palavra de Deus, aí você vai conhecer o poder de Deus. Se você não buscar a palavra de Deus, se você não frequentar a escola bíblica dominical, se você não ser um filho obediente, não tem como você ver o poder de Deus, não tem como você conhecer o poder de Deus. Está na Bíblia. Comece, já que você não frequenta a escola bíblica dominical, é uma grande oportunidade. Você que é membro da igreja, você que ainda não batizou pelas águas, você precisa frequentar a escola bíblica dominical. Aí vem agora a ceia do Senhor. Estamos chegando, se aproximando da ceia. Para poder participar da ceia, nós precisamos passar pelas águas. Nós precisamos participar da escola bíblica dominical. Não tem como. Não tem como eu entrar numa carreira militar sendo já coronel. Não tem. Eu posso até entrar como sargento, como tenente, mas direto como coronel, não tem como. Tem que passar no estudo. Eu tenho que estudar, eu tenho que conhecer a palavra. Na vida evangélica, é a mesma coisa. Escola bíblica dominical. Estudar a palavra, aprender a palavra, meditar na palavra. Que aí você vai começar o quê? Crescer, abrir tua mente, fortalecer, tá? Aí você vai estar preparado, tá? Que quando você encontrar com esses homens, vai acontecer o quê? O que aconteceu com eles? Ele bateu de frente com quem? Com Jesus. Era o sumo sacerdote. Jesus é o quê? É o nosso maior sumo sacerdote, Jesus. Só que ele bateu de frente com Jesus. Ele quis provar para Jesus que Jesus estava errado, e Jesus provou para ele que quem estava errado era ele, que não conhecia as Escrituras, e também nem o poder de Deus. Esse, com certeza, não frequentou a escola bíblica dominical. Você está vendo a diferença de quem frequenta a escola bíblica dominical e de quem não frequenta? Você está vendo a diferença daqueles que, na prática, e aquele na teoria? A diferença muito grande. Na teoria é uma coisa, na prática é totalmente diferente. Na prática você vai viver, você vai contemplar. Na prática você vai pregar aquilo que você vive. E na teoria você vai pregar aquilo que você não vive. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Por isso, matricule-se na escola bíblica dominical. Convide parentes, convide familiares seus para participar da escola bíblica dominical. Aí sim, você vai crescer espiritualmente, tá? Você vai estar livre. Esses aí. Você vai estar livre de quê? Desses aqui, de ataque desses aí. Quando você for encontrar com esses profetas, que se diz profetas, com esses saduceus, você é conhecedor da palavra. Aí, você não vai aceitar de jeito nenhum. Agora, se eu não estudo a palavra, se eu não sou aluno assim de uma escola dominical, o que vier eu aceito, porque eu não conheço a palavra. Aí vem um aceita, eu vou aceitar. Não conheço a palavra. Não está escrito aqui, meu irmão, ignora. Não está escrito aqui. Existe um ditado que diz, né, que não está na Bíblia, tá? Mas é aceito, que diz que não cai uma folha da árvore sem por quê? Permissão de Deus. É a Bíblia. Nada que está acontecendo hoje nesse mundo não é novidade para nós, porque nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos o poder de Deus. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença, porque você conhece a palavra de Deus. Por isso que eu falei,
Nós estamos numa grande geração hoje, tá? Onde nós temos grande meio de comunicações, tá? Nós podemos aprender a palavra de Deus. A internet, o celular. Hoje existem vários tipos de Bíblia, como eu falei, mas é preciso a prática. A teoria não. Ajuda a teoria? Ajuda, mas a prática? Que é a prática? Tem que ter a prática para você poder conhecer o poder de Deus, para você conhecer a palavra, para você crescer espiritualmente, para que as promessas do Senhor venham a se cumprir na tua vida, meu irmão. Assim. Foi assim com os profetas e será conosco também. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso, tá? Ter esse desejo de conhecer a palavra, de conhecer Jesus. Conhecer a palavra, mas não conhecer Jesus. A gente precisa ter um coração como se fosse o coração de Esdras. Lembra de Esdras? Esdras sentiu no coração dele de buscar a palavra, de estudar a palavra e ensinar o povo de Israel. Olha que coisa maravilhosa. Olha o propósito de Esdras que ele teve. De meditar na palavra, de buscar a palavra e poder o quê? Ensinar. Olha que coisa maravilhosa. Hoje em dia é muito difícil, a gente tem visto, eu me lembro antigamente, o novo convertido, ele tinha um gás, um desejo tão grande, um interesse tão grande com a palavra de Deus, que hoje nós não temos visto isso. A falta de interesse com a palavra de Deus tem caído muito. A falta de interesse tem caído muito por isso. Por isso que Jesus disse: continua errando meu povo por falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque não querem estudar a palavra de Deus, não querem buscar a palavra, não querem se matricular numa escola bíblica dominical, não querem frequentar uma escola bíblica dominical. É preciso. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa investir muito na escola bíblica dominical, para o crescimento da igreja. A igreja somos nós. Isso depende de mim, depende de você. Faça como Esdras. Sinta o desejo, o interesse de aprender a palavra de Deus. Sinta o desejo de passar o ensinamento da palavra de Deus, para pegar a palavra de Deus. É isso. A escola bíblica dominical está aí para isso. A escola bíblica dominical está para isso aí. Vai te ensinar a caminhar nos caminhos do Senhor. A andar nos caminhos do Senhor, você aprende na escola bíblica dominical. Como andar nos caminhos do Senhor? Estudando a palavra, meditando na palavra, crescendo na palavra, fortalecendo na palavra. Vamos lá. Esdras, capítulo 7, versículo 6. Abra na sua Bíblia aí. Esdras capítulo 7, versículo 6 diz: Este Esdras subiu de Babilônia, ele era escriba hábil na lei de Moisés, dado pelo Senhor Deus de Israel. O rei lhe deu de tudo o que lhe pedira, segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. Olha que coisa maravilhosa. Diz mais: o sucesso dele, veja bem, o sucesso não veio a Esdras porque simplesmente ele era um hábil escriba na lei de Moisés, mas porque ele tinha um desejo no coração de aprender a palavra de Deus. Ele tinha um desejo de ensinar a palavra de Deus. Ele tinha um desejo de pregar a palavra de Deus, porque ele buscava na palavra de Deus, ele estudava na palavra de Deus. É isso. Que nós possamos ter esse coração de Esdras, esse propósito no coração de buscar mais a palavra de Deus, de aprender a palavra de Deus, para a gente possamos o quê? Andar nos caminhos. Isso. Foi isso que aconteceu com Esdras. Esdras tinha esse interesse. Tá? Vamos lá ver. Esdras capítulo 7, versículo 10. Por que que Esdras, Deus abençoou ele? Por quê? Mesmo livro. Esdras capítulo 7, versículo 10, que diz: Pois Esdras tinha preparado o seu coração
para buscar e cumprir a lei do Senhor, e para ensinar em Israel os seus decretos e a sua lei. Aleluia, olha. Olha que interesse bonito, olha que desejo bonito é esse, tá? De buscar a palavra de Deus, de crescer na palavra de Deus, de poder ensinar a palavra de Deus, de poder pregar a palavra de Deus. Sim. Com certeza ele frequentava a escola bíblica dominical para ter esse desejo. É isso mesmo. Que quando você começa a frequentar a escola dominical, vai crescendo mais e mais ainda o desejo, o interesse de você buscar mais a palavra, de meditar mais na palavra, de pesquisar, de buscar o Senhor. Isso aí. Esse é o desejo que haja também. Por isso que o Senhor foi com ele. Por isso que Deus abençoou ela. Isso. Quer ser abençoado? Quer que Deus cumpra com as promessas? Começa a buscar a palavra de Deus. Começa a buscar. Começa a dedicar a palavra de Deus, assim como Esdras fez. E como outros fez. Né? Esdras escolheu melhor a palavra de Deus. A escola bíblica dominical. Irmão, não perca a oportunidade. A vinda do nosso Senhor Jesus está próxima. Nós precisamos, tá, aprender a palavra. Nós precisamos buscar enquanto é tempo. Precisamos buscar. Tá? E a gente pode ver o que é que Deus faz, tá? Quando o seu filho é obediente. Aqui no livro de Deuteronômio, assim como eles falaram, tá? Os saduceus, tá? O sumo sacerdote que conhecia a palavra de Deus. No livro de Deuteronômio tem o que acontece com aquele que obedece e com aquele que desobedece. Existe no lado esquerdo, existe uma relação de bênção para os filhos obedientes. E no lado direito, existe uma outra relação para os filhos desobedientes. Tá? Por isso, nós precisamos o quê? Buscar a palavra de Deus para que você possa entender o que é certo, o que é errado. Para que você possa entender o que Deus está falando e que não é Deus que está falando. Como é que eu vou saber isso? Na aula, buscando, consagrando a minha vida, me batizando. Vamos ver essa relação que tem no livro de Deuteronômio, capítulo 28, para que você possa entender a palavra de Deus, para que você possa ser um filho obediente, para que você possa o quê? Alcançar os seus objetivos, para que você possa crescer espiritualmente. Vamos lá. Primeiro, para os filhos obedientes. Está no livro de Deuteronômio, tá? Está dentro dos 5 livros do Pentateuco, do qual o sacerdote falou, do qual o sacerdote estudou, tá? Que com certeza, se ele frequentou a aula, essa aula ele pulou. Essa passagem ele, desconsiderou. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, que diz: se atentamente obedecer à voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a cria das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao sair. Olha que coisa maravilhosa. Essa relação de bênçãos, essa relação de vitórias para o filho que? Obediente. O filho que guarda o que? Os mandamentos do Senhor. Olha. Ou seja, frequentar a escola bíblica dominical também é um mandamento. É uma nossa mesmo. Eu preciso frequentar a escola dominical. Preciso para que as bênçãos do Senhor venham o quê?
tem como. Não tem como eu ver o poder de Deus se eu não frequentar a escola bíblica dominical. Não tem como. Jesus disse: errai não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Está aqui. Está aqui a relação de bênçãos, de vitória, para o filho que? Obediente. Aí, que maravilha. É isso aí. Como eu vou aprender isso aqui? Aula bíblica dominical. Matriculando. Sentindo o desejo, assim como Ernest já teve o desejo de buscar, de aprender cada vez mais. Agora, e para os filhos desobedientes? Aí é muito triste. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 28, verso 15, que diz: mas se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, se não cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te atingirão. Maldito serás na cidade, maldito será no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e a cria das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao sair. O Senhor te enviará a praga, a confusão e a ameaça em tudo o que empreenderes, até seres destruídos, e repentinamente perecerás, por causa da maldade das tuas obras, pelos os quais me deixaste. Olha aí. Quando eu não frequento uma escola bíblica dominical, quando eu não quero participar de uma escola dominical, quando eu deixo o meu Deus de lado, é como se fala assim: Senhor, eu sei andar com meus próprios pés. Aqui está que a relação daqueles que, filho que, desobedientes. Aqui. Como é que eu vou aprender isso? O que é certo, o que é errado? Escola bíblica dominical. Estudando. Aí. Como é que o povo de Israel conseguiu alcançar os seus objetivos? Na obediência. Obedecendo a Deus. Lembra? Quando Moisés estava na responsabilidade de conduzir o povo à terra prometida? Aí. Moisés estava na responsabilidade. Moisés morreu. O que Deus fez? Chamou Josué. Falou: você vai ser agora o sucessor de Moisés. Você está com agora a responsabilidade de quê? De conduzir ao povo à terra prometida. Olha aí. Por que Deus escolheu Josué? Porque Josué era um homem dedicado à palavra de Deus. Era um homem que tinha um espírito de sabedoria, inteligência, porque ele buscava na palavra de Deus. Deus falava naquele tempo através da palavra. Como hoje ele fala através da palavra, hoje ele tem uma diferença. Hoje Deus fala através das revelações, através de sonhos, mas Deus naquela época falava o quê? Através da palavra. E Josué meditava na palavra. Josué buscava na palavra. Por isso, Deus escolheu o quê? Josué. Para ser o quê? Sucessor de Moisés. Olha o tamanho da responsabilidade. Olha o tamanho da responsabilidade que Deus deu para Josué. Porque Josué, era um homem que era dedicado à palavra de Deus. É assim que Deus faz comigo, com você, que é aluno da escola bíblica dominical. Da responsabilidade que você tem na escola dominical. Mas para isso, Josué, mas aí tem um porém, Josué. Você vai conduzir esse povo. Mas tem uma responsabilidade para você muito grande. Mas tem um porém. Sabe qual é o porém? Josué, capítulo 1, verso 8. Vamos lá estudar a palavra, para que nós possamos entender o que é que Deus quer comigo, com você, nessa manhã. Josué, capítulo 1, verso 8, que diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Olha a palavra de Deus.
não te aparte da tua boca o livro desta lei, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de o quê? Fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será o quê? Bem sucedido. Aleluia. Aí. Está aqui. É você estudar. Escola Bíblica Dominical, Palavra de Deus, consagração, meditação na palavra. É isso. Eu preciso aprender. Eu, se fosse você, se matriculava o mais rápido possível na Escola Bíblica Dominical. Ia lá na secretaria, bota meu nome aí, pastor, bispo, presbítero, bota meu nome aí, aluno da Escola Bíblica Dominical. É isso. Viu o que ele já fez? É aí. É isso aí que nós queremos. Deus, presta bem atenção, Deus, o todo Deus poderoso, manda um recado para o povo deles. Ele chama Oséias, presta bem atenção, Oséias, abra lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, uma passagem muito conhecida, tá? Oséias capítulo 4, verso 6. Há 780 anos, presta bem atenção, antes de Cristo, 780 anos antes de Cristo, Deus chama Oséias, dá um recado para o povo, presta bem atenção, o meu povo é destruído, porque lhe falta o quê? Conhecimento de quê? Aqui, a palavra. O meu povo é destruído, porque lhe falta conhecimento da palavra, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdote, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti. Meu Deus, aí, está vendo o que Deus está falando? Aqui, viu o que Jesus falou? O meu povo está morrendo por falta do quê? De conhecimento. Aí, meu filho. Então, meu irmão, que Deus possa te abençoar, meu irmão, nesse dia abençoar, né? Que você possa, tá, se matricular na Escola Bíblica Dominical. Incentive os seus filhos, incentive o seu neto, tá? Seu irmão de classe, convide ele, convide seu pai, convide sua mãe, convide um colega seu a participar. Você que não é batizado, é uma grande oportunidade agora de você se matricular para ser batizado com o Espírito Santo, passar nas águas. Você tem que ser aluno da Escola Bíblica Dominical, tá? Que Deus te abençoe, meu irmão, tá? Porque essa lição tem, farta nesse mundo, tá? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente, que dê um domingo cheio de bênção e de vitória, que você possa fazer como Josué, meditar na palavra dia e noite. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e obrigado.